qual que são os benefícios da cirurgia? Para quem está com dor e fez tratamento clínico, a lipoaspiração e não melhorou com o tratamento clínico, a lipoaspiração vai melhorar. Para paciente que não consegue andar porque tem muita gordura entre as pernas, e tem pacientes assim que não conseguem nem andar, tem até desvio na perna por conta do lipedema, essas pacientes ajuda até a mobilidade dessas pacientes, né? Então, existem indicações, né, claras, né, que o paciente pode melhorar, mas ela tem que estar associada a algum outro tratamento, não pode ser somente a cirurgia. E como que funciona a recuperação depois dessa cirurgia, doutor? Bom, a cirurgia do lipedema, né, não é somente lipoaspiração, pode ser ressecção de pele com lipoaspiração, ressecção de pele e gordura, que é a dermolipectomia, pode ser a ressecção de nódulos. Então, algumas pacientes em estágios mais avançados acabam formando nódulos endurecidos, né? Geralmente, essas pacientes têm vários nódulos, então cada caso tem que ser direcionado, mas a grande maioria faz a lipoaspiração. E a lipoaspiração é uma lipoaspiração tumescente, então a gente injeta muito líquido, esse líquido tem vasoconstritor, né? Ele contrai os vasos para sangrar menos e preservar esses vasos. E a gente aspira a gordura. Então, é uma cirurgia de 2 horas, quando a gente acaba usando tecnologias, né, BodyTite, Morpheus, ultrassom, a gente acaba demorando às vezes até 4 horas. A gente não trata mais de 40% de área corpórea, então cada perna tem 18, então a gente faz só, por exemplo, membros inferiores e fica só nos membros inferiores. Então a gente não associa a lipoaspiração no corpo inteiro por uma questão de segurança, né? Então, existe até uma normativa do Conselho Federal de Medicina que não recomenda que pacientes que vão fazer lipoaspiração façam em áreas maiores que 40% do corpo e que aspire de 5% do volume corpóreo em técnicas sem vasoconstritor e técnicas secas e até 7% em técnicas com adrenalina. Então, a gente vai até 7% do volume corpóreo. Uhum. Então, isso acaba ficando em torno de 5 litros por paciente. E então, quer dizer que a paciente pode precisar de mais cirurgias, né? Então, às vezes, o paciente precisa de 2, 3 cirurgias. Às vezes, fazer a lipoaspiração e depois tirar a pele. Isso é muito difícil para as pacientes porque elas querem resolver tudo de uma vez só. E não vão resolver tudo de uma vez só. Às vezes precisa fazer essas etapas por segurança. Então, para elas é importante. E a recuperação no pós-operatório, geralmente eu brinco com as pacientes que os primeiros 10 dias são um pouquinho mais difíceis, porque vaza pelos orifícios da lipoaspiração líquido, então isso é um incômodo, né? O paciente às vezes fica com a perna toda roxa, né? Fica com medo, fica inchado, precisa de drenagem linfática. O inchaço, ele é um inchaço um pouco diferente das outras lipoaspirações, ou seja, às vezes ele fica persistente, um inchaço que às vezes dura 2, 3 meses, e geralmente vai melhorando. Mas geralmente a paciente que está com inchaço com 2, 3 meses são pacientes que tinham um volume na perna muito grande. Então elas mesmo inchadas, elas falam, nossa, doutor, estou muito melhor. Então isso marca muito porque você vê a paciente inchada já se sentindo muito melhor, porque já não sente aquele peso nas pernas, aquela dor em peso. Então isso muda muito para as pacientes e o benefício, né? Eu acho que se elas entenderem que o lipedema é só uma condição dela, que ela tem a chance de saber quando que o corpo está em desequilíbrio, ela tratar esse desequilíbrio, faz uma cirurgia para melhora, né, melhora do contorno, é uma paciente que vai ter uma duração do resultado muito maior e ela vai estar tratando outras doenças futuras, né? Inclusive alguns cânceres associados à obesidade, né? Um detalhe que as pacientes de estágio mais avançados, né, o 3 e o 4, né? O 3 é quando já tem os coxins de gordura e o 4 é quando já tem comprometimento linfático. Essas pacientes elas têm doenças cardíacas, riscos, né, pressão alta, diabetes, mais aumentado do que a população geral. Já as que têm estágio 1, essas pacientes elas têm até menos risco do que a população geral. Então, às vezes, até o lipedema pode ser uma condição que até protege essas pacientes de doenças
cardiovasculares, né? Então, elas estão até protegidas, mas no momento que vai desandando o lipedema delas, elas podem até ter um risco maior. E é importante também, porque às vezes quando a pessoa procura pela cirurgia, não só de lipedema, né, como outras também, quer saber se aquilo vai ser definitivo pelo resto da vida ou se tem chance daquele problema voltar. Então, pelo que eu entendi, é mais essa questão de quando a pessoa tem a orientação de fazer a cirurgia, de ter um controle melhor para conseguir ter essa qualidade de vida, digamos assim, né, o conjunto mais estabelecido e conseguir levar tudo mais equilibrado, seria isso? Exatamente. A conscientização do paciente sobre o que é o lipedema e esse autoconhecimento da paciente do que é o lipedema para ela é que são importantes. Então, como médico, a gente tem que ensinar o paciente sobre o que é o lipedema, o que a gente está vendo que está fazendo efeito na vida do paciente. Só que o paciente também vai ter que se enxergar, ver o que o lipedema é para ela, né? O que o lipedema faz de diferença para ela. Então, esse autoconhecimento é muito importante para ela poder fazer uma cirurgia. Então, eu vejo que a cirurgia num paciente que tem essa educação pré-cirúrgica faz muito mais sentido. A paciente tem muitos ganhos no pós-operatório. Então, as pacientes têm o pé no chão, elas entendem o resultado, elas entendem as etapas. E muitas delas, às vezes, a gente fala que vai precisar de mais etapa cirúrgica e elas não querem porque elas atingiram o objetivo delas, né? Então, tinha paciente minha que foi fazer uma cirurgia fiz o lipedema, falei que ela ia precisar de um segundo tempo para tirar a pele. Quando a gente chegou lá ela retornou, falou, então vamos marcar para tirar a pele? Não quero mais. Vamos fazer o abdômen agora. Mudou o foco, porque o volume era o problema para essa paciente. Então, a gente não pode padronizar uma cirurgia para todo mundo, um tratamento para todo mundo. Ele tem que ser individualizado. Isso na medicina é muito importante. Não existem protocolos que funcionem para todo mundo. Protocolo é só um direcionamento, né, para o profissional que está iniciando, mas cada paciente tem uma demanda diferente. A gente tem que olhar para o paciente por inteiro. Não adianta olhar só, é gordura na perna, vamos tirar a gordura. Não. O lipedema é muito mais do que isso. E não é uma doença que se trata sozinho. Então, aqui a gente está num instituto que tem um monte de profissional que trata o lipedema. Então, tem o cirurgião vascular, tem endocrinologista, tem nutricionista, tem fisioterapeuta, tem equipe de enfermagem, todo mundo faz parte em algum momento do tratamento. E o paciente, assim, ele é melhor tratado.